levantar não, porque como eu vou ler dois textos diferentes, um dos tipos textuais da Bíblia é o texto apocalíptico, tá? O texto de revelação é um tipo textual bíblico que a gente estuda na hermenêutica. Por que eu não vou dar aula de interpretação de texto apocalíptico? Porque a gente já está fazendo a exposição. Então, mais do que ensinar como se interpreta o Apocalipse, a gente já está interpretando, tá? Então, só para deixar isso claro para os irmãos, que a gente não vai ter uma matéria específica de interpretação de textos de revelação ou de textos apocalípticos, porque a gente já está estudando o Apocalipse. Só para deixar isso claro para os amados irmãos. Pois bem, tá tudo tranquilo aí na transmissão? Legal? Tá? Já vai ficando os outros vídeos aí? Botando pra... Tá bom. Meus irmãos, hoje, o que a gente vai fazer hoje? Eu tenho que terminar o sexto selo, que eu comecei na semana passada. Então eu vou terminar, e aí só mais um comentário em cima do comentário. Qual é? Às vezes eu sigo os capítulos e às vezes eu sigo os acontecimentos. Então hoje a minha ideia é terminar o capítulo 7 e falar todo o capítulo 8. Só que quando o capítulo 8 acaba, ainda está na metade do sétimo selo. Então só cuidado para a gente não se embolar. Mas não vai embolar não, em nome de Jesus. Então hoje, o que a gente vai falar? Se Deus permitir. A gente vai terminar o sexto selo e entrar no sétimo selo. Só que dentro do sétimo selo tem as famosíssimas 7 trombetas. Então, qual é a ideia hoje? Cuidado, porque assim... E aí, gente, é genial isso, porque assim, são 7 selos. Dentro do sétimo selo tem 7 trombetas. Dentro das 7 trombetas tem 7 taças. Então, assim, você vai... né? Cuidado para não se perder. Pois bem, então hoje a ideia qual é? E se Deus permitir novamente, a gente termina o sétimo selo, o sexto selo, entra no sétimo e vai até a 4ª trombeta. Na semana que vem, eu vou falar, se Deus permitir, da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta, e assim a gente vai junto. Se durante a mensagem você ouvir uma trombeta, meu irmão, minha irmã, bem, eu não vou precisar terminar de explicar, porque estaremos vendo ao vivo e a cores, mas te aconselho a pedir perdão dos pecados, porque vocês vão ver que as trombetas são juízos de Deus. Então, né? Como é que é? Pois bem, bota aí, bota o slide, por favor. Na semana passada, que isso, hoje vocês já tiraram até os microfones para não bater neles, né? Vocês são fantásticos. Na semana passada, a gente foi até aqui, e eu vou seguir a partir daqui, tá? Que é quando ele fala sobre que o Cadu se amarrou, 12 dúzias de 12. As 1000 dúzias de 12, né? Foi isso que eu falei. Que dá 144 mil. 12 vezes 12, 144 vezes 1000, 144 mil, tá? Então é aquilo que a gente chama de 1000 dúzias de 12. Pense assim, que você tem 12 cachos de uva, cacho de uva não, cacho de banana, né? Manga? Cacho de manga? Aonde tu já viu um cacho de manga? Aonde existe cacho de manga? Meu Pai Celestial. Não, você tem cacho de uva e de banana. Existe cacho de manga? Ah, tá, Cadu. Então, por favor. Então imagina, não é caixa, é cacho. Então imagina o seguinte, que você tem 12 cachos de banana, em cada cacho tem 12 bananas. É isso que significa, tá? Mas vamos lá, é só matemática. Tem que saber matemática para entender a Bíblia. Vamos lá, então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Sexto selo, tá? Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Não vou ler cada tribo, porque a gente já leu isso antes. O que significa isso, meus irmãos? Na verdade, 144 mil não significa, eu já falei isso também, que só vão ter 144 mil salvos. Meus irmãos, vamos lá. Se na história da humanidade, de Adão até a volta de Jesus, só se salvassem 144 mil, eu acho que a gente não estaria nesse número, né? Vamos lá, né? Então é claro que não é isso. Por que isso aqui é um símbolo? Símbolo do quê? De que todos os filhos de Deus serão salvos. Porque, veja, 12, por que é 12 vezes 12? Lembra dos 24 anciãos? 12 representam a igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento, que são as 12 tribos. 12 representam os 12 apóstolos e a igreja do Novo Testamento. Então, 12 vezes 12, 144.
Por que ele bota 144 mil? Para deixar claro que todos os eleitos serão salvos. Aquilo que o próprio Jesus falou, o próprio Deus falou, que ninguém se perderia da sua mão. É isso, tá? Então não fique achando que esse número é literal, pelo amor de Deus. Isso aqui é só para deixar claro que aqueles que Deus escolheu não se perderão. Não se perderão. E aí, ele fala sobre as tribos. Essa aqui não é uma sequência que você encontra no Antigo Testamento. Ele não começa por Rubem, que era o filho mais velho, ele começa com Judá. Por quê? Já perguntei isso. Quem veio da tribo de Judá? Muito bom, Alessandro. Eu acho engraçado que o Alessandro está dormindo, mas ele responde as perguntas, né? É um negócio quase que espiritual essa conexão. Então, Jesus veio da tribo de Judá e ele não cita algumas tribos. Por exemplo, ele não cita a tribo de Dan. Por quê? Provavelmente porque a tribo de Dan foi a primeira a se misturar com a idolatria em Canaã, tá? Mas isso não é mais tão importante. O que é fundamental é entender que no dia do juízo, meu irmão, minha irmã, se nós perseverarmos até o fim, pela graça do Senhor, seremos salvos, não seremos perdidos, tá bom? E aquilo que eu comentei em algum momento, não se preocupe, Deus não confunde trigo com joio. Não tem esse medo. Deus não confunde joio com trigo. A gente pode confundir. Às vezes a gente olha um irmãozinho e fala assim, que trigo maravilhoso. O mal sabe que o cara é um joio terrível, né? E outros a gente já dá uma julgada e fala assim, joio, vai queimar no inferno, vai ser a primeira pessoa que tu vai encontrar no céu para te abraçar. Então, Deus não confunde joio com trigo, não se esqueça disso. Pode passar, por favor, Cadu. Com algumas explicações. Esse número não deve ser entendido de forma literal, não faz qualquer tipo de sentido achar que o número dos eleitos se resuma tão somente 144 mil. É igual quando Jesus, eu falei isso, né? Igual quando Jesus fala assim, mestre, a lei manda perdoar 7 vezes. O que o Senhor diz? Que tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus dá uma ampliada na numeração, tá? Só isso, eu vou pular isso aqui, depois vocês leem, eu posso mandar. Eu já mandei, eu mando de novo. Pode passar. Você já passou? Ia ser maravilhoso. E aí, a continuação do texto mostra como ele está falando dos salvos. Que veja só, aqui fica muito claro como ninguém vai se perder, como os eleitos todos vão ser recolhidos, que todo o trigo vai ser recolhido. Afinal, os campos brancos estão para a ceifa, né? Veja, que aí no versículo 9 e 10 ele fala assim, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar. Se ninguém podia contar, não se resume a 144 mil. Né? Porque 144 mil foi contado. Se não dava para contar, não podia falar 144 mil. Né? Faz sentido. A Bíblia faz sentido. Glória a Deus por isso. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso aqui lembra muito Jonas, né? E Jonas fala isso quando está no final da sua oração no ventre do peixe, da baleia, como você quiser, ele fala, do Senhor vem a salvação. E aqui, por que eles estão segurando ramos de palmeiras? Que é um símbolo de vitória na guerra, né? Era comum um rei general vitorioso entrar na cidade com um ramo de palmeira. Aqui, sabe o que é muito bonito? Porque Jesus, na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém com o quê? Com ramos de palmeiras. Na segunda vinda, na Nova Jerusalém, isso também vai acontecer. Só que agora Jesus não vai mais entrar num jumentinho humilde. Ele vai entrar o quê? Com poder e glória. Essa é a diferença. Veja, se tinha ramo de palmeira lá no famoso domingo de Ramos, e Jesus entrou humilde, um jumentinho, para cumprir a profecia de Zacarias, agora aqui, não é que Jesus deixou de ser humilde, mas agora já não é o tempo da humildade, é o tempo quê? Da glória, do Senhor absoluto do universo que veio julgar. E aí ele entra em glória, como rei triunfante, que venceu todas as coisas, também saudado, e aí é dito, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro que pertence à salvação. E pela graça de Jesus Cristo, nós faremos parte desses aqui, que estarão lá saudando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? Tranquilo, pode passar. Assim,
assim como eu falei, né? Jonas lá eu estou dando uma corrida porque eu quero ir para aqui. Jonas falou, né? O Senhor pertence à salvação. Aí aquilo que eu comento aqui. Assim também, como no domingo de Ramos foi gritado Hosana, aqui é gritada que a salvação é chegada. Ela é o Cordeiro de Deus. E destaca-se, volta por favor, o slide. Porque ele fala assim, ao nosso Deus. Por que isso é importante? Porque veja, meus irmãos, no reino de Deus não há separação de pessoas. Entenda. Existe separação entre aqueles que fazem parte do reino e aqueles que não fazem. Mas dentro do reino é o único Deus, ao nosso Deus. Não importa a sua cor, seu sexo, sua tribo, sua nação e sua idade. No reino de Deus não há sectarismo, não há separação. Quem faz separação são os homens. Deus não separa. Somos todos iguais. O mais rico e o mais pobre, todos dependem da graça. Por isso que o grito qual é? Não é ao meu Deus. Assim como Jesus ensina na sua oração, não é o meu Pai, mas é o nosso Pai, Pai nosso. No clamor de vitória pelo retorno do Cordeiro, é ao nosso Deus e não ao meu Deus. Isso é fantástico e lindo, né, meus irmãos? É por isso que o preconceito dentro do cristianismo não faz qualquer tipo de sentido, além de ser extremamente pecaminoso, né? Vocês sabem que qualquer prática de preconceito, racismo, qualquer prática, até homofobia, tudo isso é pecado. E tudo isso é pecado. Porque somos todos iguais. Não estou dizendo que somos todos filhos de Deus. Não. Filho de Deus é quem aceitou Jesus. Mas somos todos dignos perante ao Senhor. Tá? Por isso não existe ser humano melhor ou pior, menos ainda dentro da igreja. Então, o preconceito denominacional, qualquer tipo de preconceito, é extremamente pecaminoso. E veja que não há espaço para isso na volta de Cristo. Tá? Pode passar, por favor. Na verdade, só mais um comentário. Vocês sabem, se não sabem, vão saber que a palavra diabo significa o quê? Divisão, né? Divisão. Satanás é acusador. Diabo é divisão, por isso que é de quê? De dividir, de dois, né? Então, diabo é aquele que divide. Divisão na igreja é coisa do diabo. Tá? Então, cuidado. Quando a gente divide, a gente está sendo ensinando o diabo. Pode passar. E aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Olha o que vai ser o céu, né? Todos os anjos estavam isso aqui, tenta imaginar essa cena aqui, olha só. Todos os anjos estavam rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. Amém, assim seja o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre, assim seja. Veja que ele começa com assim seja, ele termina com assim seja. O que é o céu? O céu é para todo sempre dizer a Deus o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso, novamente o nosso, ao nosso Deus para todo sempre. Tudo que existe louvará ao nosso Deus. Todos os poderes se prostrarão ao único que é digno, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Isso é o céu. Isso vai acontecer, tá? E assim, glória a Deus. Gente, aqui a gente consegue entender um monte de coisa. Primeiro, se esta noite a gente poder levantar as mãos e falar glória a Deus, já é céu. É claro que não é o céu completo, porque nós vemos como um espelho, obscuramente, e naquele dia veremos face a face. Isso ainda não aconteceu. Eu sei, ainda estamos nessa carne pecadora, pecaminosa, como você preferir. Mas, assim como o próprio Jesus diz que a vida eterna é que conheçam a Ele, ou seja, a vida eterna já começou, nós podemos degustar o céu como? Glorificando a Deus. Então, glorificar a Deus é um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. É um privilégio. E aí, existem alguns sentimentos que a gente tem que a gente pede para Deus tirar da gente, né? Eu tenho um sentimento que, às vezes você me perguntando se eu posso ter ou se eu não posso. Eu acho que eu não posso, porque a vingança só pertence ao Senhor. Mas, vou abrir meu coração para vocês, não vou negar, que às vezes quando eu estou diante de um ateu daqueles chatos, eu fico pensando assim, mas no dia do juízo, meu irmão, você querendo ou não, você vai se ajoelhar e vai prostrar. Mas como ele vai queimar no inferno, então eu não posso ter esse sentimento, né? Eu tenho que ter o sentimento de Senhor tenha misericórdia, então eu peço a Deus que me dê esse sentimento. Mas que às vezes dá vontade de falar assim, tá bom, tipo assim, te pego lá fora, só estou lá fora e Jesus voltando, sabe? Ah, tu não quer louvar, não? Jesus te pega lá fora, irmão.
E aí, e vai acontecer isso, mas eu não posso ter esse sentimento, né? Porque eu sou crente. Então, mas que às vezes dá uma vontade de falar assim, ah, tu não quer? Não quer acreditar? Tá bom. Então acredite em todo tempo, né? Porque quando isso aqui acontecer, meu irmão, minha irmã, você não vai ter mais tempo de arrependimento, tá? Mas glórias a Deus por isso. Mostra aí, ô Cadu. Acabou isso? Acabou isso aí? Ah, tá. E aí, continua, óbvio. O finalzinho, veja, isso aqui é fantástico, porque ele vai explicar. Isso é muito legal, porque a Bíblia não deixa dúvidas. Olha só. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. É engraçado que pergunta para João, né? Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Eu acho que isso aqui só existe para explicar para a gente. Eu não sei se vocês parentes. Sabe quando no filme, por exemplo, você está vendo um filme, e aí você não está entendendo a cena. Aí um personagem pergunta para o outro assim, o que está acontecendo? Aí o personagem explica para o outro, mas na verdade está explicando para você. Isso é um recurso muito usado na literatura e no filme. Eu acho que isso aqui foi o que aconteceu. Tipo assim, quem são esses? É para explicar para a gente, mas não vem o caso agora. Vamos ler. Quem são esses? De onde vieram esses que estão vestidos de branco? Eu respondi, o Senhor sabe. Veja que ele sabia, né? Parece até a visão do Vale de Ossos Secos, né? Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Deixa eu explicar até aqui. Primeiro, vou começar pelo mais fácil. Por que eles foram salvos? Porque eles foram lavados com o sangue do Cordeiro. Fácil. É a nossa fé, né? É aquilo que a gente fala fácil. Veja, eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Não foi por mérito, não foi por obra. Aqui o verbo alvejar, ele lembra muito aquilo que aconteceu aonde? Na 10ª praga, em que se aspergiu o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte passou por cima. Então, o primeiro ponto qual é? Que é aquilo que a gente já sabe. Não é por obras, é pelo sangue do Cordeiro que nos lava e nos faz mais alvos que a neve. Tranquilo, gente? Tranquilo. Agora, quando ele fala aqui, estes são os que vêm da grande tribulação, ainda não é o momento para a gente comentar sobre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Não é o momento para isso. Vai ter um momento só para falar sobre isso. Mas isso vai demandar muito tempo. Vai ter que ser... Eu não sei nem se eu vou falar isso dentro da mensagem, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Então eu não vou comentar sobre o momento da tribulação e o arrebatamento. Não vem agora isso. O que importa dizer para cá é o seguinte, que esses são os que vêm da grande tribulação. Como assim? São aqueles que sobreviveram ao julgamento. Como assim sobreviveram ao julgamento? De maneira muito, muito fácil. São aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. É isso que importa aqui, tá? Mais do que saber exatamente o momento da tribulação e o arrebatamento, que não é o momento agora para a gente discutir isso, mas é entender o quê? Que o Senhor, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, serão salvos. É isso. Então, aqueles que permanecerem fiéis, mesmo na grande tribulação, são aqueles que serão salvos. É isso que ele está querendo dizer. Então, e aí, na prática, para nós hoje, o que significa? A gente não está na grande tribulação, mas permaneça fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Esse é um ensinamento prático para a gente. Então, esse é na verdade, eu já falei para vocês, né? O estudo da escatologia é um estudo para fortalecimento da nossa fé, para a gente continuar. É sempre assim, continue, esteja avisado que Ele vai vir. Então, continuemos, tá bom? Eu vou explicar mais detalhes disso nos próximos slides. Quando ele fala aqui, e aquele que está sentado no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O que ele está dizendo? Porque é interessante, né? No Antigo Testamento, Deus, ele habitava um templo móvel, no primeiro momento, que era o tabernáculo, né? O tabernáculo era nômade. Deus habitava a Arca da Aliança e assim. No templo de Salomão, Davi não, pelo amor de Deus, no templo de Salomão, Davi não construiu o templo, Deus não permitiu. No templo de Salomão, Deus passa a habitar o santíssimo lugar. Tinha o véu, vocês conhecem. Quando Jesus sobe, Jesus morre, mas o véu, Jesus sobe e desce o Espírito Santo,
Agora Deus passa a habitar corações humanos, o templo de carne, nossos corações. Na segunda vinda, aí sim nós vamos ter o tabernáculo, o templo de Deus completamente estendido. Por quê? Porque não haverá mais nenhum local na criação que não adore a Deus, com exceção do inferno, mas o inferno é outro plano, não haverá mais nenhum local que não adore a Deus. Por isso que será o quê? Novos céus, novas terras. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Nesse momento, meus irmãos, é finalmente o cumprimento do objetivo de Deus na criação. Vocês lembram que Deus criou o jardim do Éden e mandou Adão e Eva, eu falo isso muito na mitologia, né? Mandou Adão e Eva expandir a adoração por toda a terra? Quando é que isso vai acontecer literalmente? Aqui. O tabernáculo vai ser estendido por todo o universo, tudo. Não estou falando só de planeta Terra, estou falando de planeta Terra, universo, céu e qualquer coisa que exista. Não sei se existe um multiverso, seja lá o que for, outras galáxias, etc. Tudo vai adorar a Deus. Por isso são novos céus e novas terras. Fez sentido, gente? Tranquilo? E aí, veja só. Mirielle, me cobre para escrever um texto do porquê que existe fome no planeta Terra. Tá? Eu tenho que escrever esse texto. Porque aqui, gente, jamais terão fome. Tá? Aqui, eu não vai dar tempo de explicar agora. Mas se vocês repararem, várias vezes Deus fala assim: e a terra que emana leite e mel, e comerão o melhor das nações. Por que existe uma promessa de comer o melhor, de não ter fome? Porque a fome é uma consequência direta do quê? Da expulsão do jardim. Se vocês repararem, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, o que acontece? E agora, do suor do teu rosto, você vai trabalhar, vai pegar na enxada. Tem gente que é preguiçoso, né? Vai tacar formiga, ó, preguiçoso. Mas vai dar enxadada na terra, e ainda assim, a terra vai produzir o quê? Cardos, abrolhos, espinhos. Quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, vai voltar a ser melhor do que era o jardim. Não haverá mais fome. A fome é uma clara indicação do pecado. E por que nós vivemos ao redor disso? Veja, em última instância, meus irmãos, a gente trabalha para pagar conta. Claro que a gente trabalha para pagar conta. Mas em última análise, a gente trabalha para quê? Para não passar fome. Quando você pega assim, o parâmetro máximo, o que é a miséria? Miséria é passar fome. Geralmente a gente fala o seguinte: olha só, tá bom, mas não está passando fome, então já dá uma suspirada. O cara não tem onde morar, não tem nada, mas não passa fome. Até quando às vezes a pessoa vai contar a história de vida e fala assim: pô, eu passei muita dificuldade, mas nunca passei fome. Por que a questão da fome? Porque é uma consequência do pecado. Então, o ser humano ele passou a viver ao redor da questão da fome. Tanto é que essa questão tornou-se tão importante que passou a existir um pecado que é exatamente o oposto da fome. Qual é o pecado que é o oposto da fome? A gula. A gula. Então veja, olha como as coisas são interessantes. Dá para escrever um texto, né? Então eu tenho que escrever ainda sobre isso. Então qual é a questão? Por que jamais terão fome e nunca mais terão sede? Porque será a restauração completa. Tá? E aí, veja, não cairá sobre eles o sol. Olha só, meu irmão, esse calor miserável que a gente está passando nesse inverno agora, que está acontecendo nesse inverno no Brasil, não acontecerá mais. Vai ter ar-condicionado no céu. Dá um glória a Deus. Vai ter ar-condicionado no céu. É o ar-condicionado celestial, meu irmão. Não vai mais passar calor para dormir. Olha que glória a Deus. E qualquer calor forte, olha só, não vai ter calor forte. Você aí que fica suado, aí começa a dar um monte de coceira, fica com aquela marca de suor na sua camisa, aí sabe como é que... Aí tu vai no metrô lotado, o irmãozinho vai segurar no negócio, aí saca aquele cheiro na sua cara. Isso não vai acontecer no céu. Por quê? Porque não vai ter outro calor forte. Olha só, então vamos para o céu, porque lá vai ser agradável, né? Glória a Deus por isso. Então, por que isso tudo? Lembre-se que na expulsão do jardim, um homem teve que suar, Israel teve que mofar num deserto de calor. Com a restauração de Cristo, nada disso vai acontecer. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aqui é o famoso versículo da nossa esperança. Qual é?
que toda lágrima, meus irmãos, será enxugada. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Louve a Deus todos os dias da sua vida, porque Ele enxugará. Primeiro, porque as suas lágrimas não são desperdiçadas. O texto bíblico diz que o Senhor colhe no seu odre as lágrimas dos seus santos. E que nos céus, no céu, no paraíso, toda lágrima será enxugada. A gente tem que entender o que significa. Quando a Bíblia diz que toda lágrima... E isso aqui é algo... Preste atenção, por favor. Veja. Ele não está falando só que a lágrima será secada. Porque se você secar a lágrima, o cara está chorando, tu pega um lenço, tu seca. Ao falar que a lágrima será enxugada, é o quê? O que ele está querendo dizer com isso? Que aquela sua dor do passado que te faz chorar já não terá mais sentido. Veja, a glória de Deus será tão grande que as nossas dores terrenas, as nossas cicatrizes, os nossos traumas deixarão de ter qualquer tipo de importância e não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque nós estaremos face a face com o nosso Deus. Meus irmãos, no céu não haverá traumas. No céu não haverá cicatrizes. No céu não haverá um passado de dor a ser lembrado e lamentado. Não haverá. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Ontem eu atendi uma paciente e ela estava mal. Ela já vinha bem há muito tempo e essa semana ela estava mal. Eu estava conversando com ela, ela falou assim, olha só, todo mês de setembro eu fico muito mal. Eu falei, por quê? Ela falou, porque mês de setembro é o mês do meu aniversário. Eu falei, mas por que você não gosta do seu aniversário? Ela me explicou, porque eu tinha um irmão gêmeo que morreu nas drogas. Logo, o aniversário dela, se o irmão era gêmeo, é aniversário também de quem? Do irmão que morreu nas drogas. Então, toda vez que chega o aniversário, ela não consegue comemorar o aniversário dela. Ela lembra de quem? Do irmão que morreu nas drogas. E aí, para ela, isso é um trauma, isso é uma cicatriz, isso é um passado doloroso. No céu, meus irmãos, já não haverá mais a lembrança. Assim, na verdade, eu não tenho como dizer se no céu a gente vai lembrar daquilo ou não. Mas o que importa é o seguinte, mesmo que a gente não lembre ou lembre, a glória de Deus será tão glória de Deus que não fará mais nenhuma diferença. É por isso que, por exemplo, no céu, as relações familiares não fará diferença. Porque, veja bem, olha só, vamos lá. Pensa o cara que casou, a mulher dele morreu, ele casou de novo. É bíblico? Não tem nenhum problema. O cara era viúvo, casou de novo. Lá no céu vai acontecer o quê? Uma vai pegar no cabelo da outra, vai pegar na asa, vai tacar, vai para a terra. Não vai. Então, por quê? Misericórdia, né? Pensa, Miguel chegando com a espada de fogo para separar a briga das viúvas. Não vai rolar isso, né? Então, por quê? Porque a glória, vocês estão imaginando essa cena celestial, né? Não faça isso. Porque a glória de Deus vai ser tão glória de Deus que nada mais disso fará significado. Então, toda lágrima será enxugada. Tá bom, meus irmãos? Amém? Tranquilo? Que eu dei encaminhar. Passa aí. É nítido como o que purifica as vestes é o sangue do Cordeiro, né? Eu não vou explicar isso tudo. Eu botei aqui uma citação de Hebreus falando como o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Em casa, leio. Eu acho que eu já mandei esse, não já mandei? O pessoal que sabe, não já mandei? Tá, pode passar então. Mandei semana passada, eu vou ter que mandar essa semana. E aqui, eu só vou ler isso aqui, o final de toda a criação se cumprirá, o tabernáculo se estenderá sobre tudo, o mandato cultural da criação finalmente será realizado, tudo adorará e louvará eternamente ao Senhor. Pode passar, acabou? Com isso, a gente termina o 6º selo. Gente, tranquilo? Agora, a gente vai para o 7º selo. Não é um selo muito feliz. Bem, não é muito feliz para quem não tem Jesus, tá? O que vai acontecer agora? Já tem aí os slides? Pode botar o primeiro. O 7º selo, dentro do 7º selo, nós temos 7 trombetas. Cada trombeta é um juízo de Deus. E aí, o que acontece agora é o seguinte, nós temos uma gradação de juízo. Só fazer um comentário. Não tente entender o apocalipse. É por isso que essa questão de tribulação, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, é complexa. Por quê? Não tente entender cronologicamente. Porque você vai falar o seguinte, vê aí a câmera se não fechou. Tá de boa? Ah, tá, porque eu vi não é pupila, como é que é o nome do negócio da câmera? Fechar e abrir.
Além, sei lá, que pupila do olho humano, tá bom. O que acontece é o seguinte, não tente entender novamente o Apocalipse cronologicamente. Por quê? Porque não, você fala assim, mas as pessoas já não chegaram no céu, já não estão glorificando? Como é que está tendo juízo na terra? Então não tente entender com uma sequência lógica de eventos, tá? João está vendo o que vai acontecer no final, mas não tente entender de forma cronológica, senão vai embolar a cabeça. Porque, por exemplo, cadê o anticristo nisso tudo? Como é que o pessoal já está no céu se o anticristo ainda não apareceu? Cadê a besta? Então, assim, calma. O que importa aqui é a gente entender o conceito. Não esqueçam que Apocalipse é simbólico. Então, a gente está analisando o símbolo para entender qual a mensagem que esse símbolo traz. Mas não tente entender cronologicamente, senão embola, ok? Tá bom. Dentro do 7º selo, haverá 7 trombetas. Cada trombeta vai tornando-se pior o castigo. As quatro primeiras trombetas que nós vamos falar hoje é o julgamento de Deus contra a criação. As 3 últimas trombetas já começam a tocar no ser humano. Vocês vão perceber que nas 4 primeiras trombetas não toca o ser humano. A partir nas 3 últimas, fica mais fácil falar assim, começa a tocar no ser humano. Além disso, existe um agravamento do juízo. Por quê? Até aqui, o texto diz o seguinte, lá quando solta os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vão destruir até a 4ª parte da terra. Agora, já chega na 3ª parte, ou seja, números mais fáceis. Até aqui, 25% da criação foi destruída. Agora, vai destruir 33% da criação. Então, a gente está vendo que a palavra não está errada. O castigo de Deus, o juízo de Deus, está cada vez indo mais longe. É isso que a gente vai ver. Pode passar, por favor. Meus irmãos, arrependa-te enquanto dá tempo, tá? Porque, bem, vou fazer uma pausa dramática. Até porque, olha só, vou fazer igualzinho o texto. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Vou fazer um silêncio agora. Não de meia hora, senão vai acabar o culto. Vou fazer um silêncio para beber água. Agora, preste atenção no negócio. O que é capaz de fazer o céu ficar calado? Para vocês vão ver como o parafuso vai começar a apertar e vai apertar com força. Porque para fazer silêncio no céu, meu irmão, é porque o negócio apertou. Então, cuidado, hein? Então, vamos lá. Quebrou o 7º selo. Sabe aquela... Agora entra numa parte extremamente dramática. Sabe quando tem aquela pausa dramática que dá aquela... sei, obrigado. Sabe que dá aquele suspiro assim, que fica todo mundo apreensivo? É o que está acontecendo agora. Tipo assim, estava lá no céu, glória a Deus, uma festa, chegaram os gemidos, Jesus quebrou o 7º selo. Dá aquela pastor chegou do nada na festa da igreja. Dá aquela... né? Aí sempre tem um que fala uma abobrinha. Tem sempre um, quando para a música, que solta uma palavra alta, né? Sempre tem um. Mas aqui no céu não vai ter isso. Então, pois bem. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Incensário de ouro, né? E lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, presta atenção nisso, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu vou começar fazendo um comentário já pesado. Reparem só, o incensário simboliza o quê? As orações. Ele fala isso, né? Com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Então, tá claro, meus irmãos, que o incensário simboliza as orações dos santos? De boa. Só que o que vai acontecer? Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. O que está acontecendo aqui? Se não ficou claro. Quando começarem a tocar as trombetas, não adianta mais orar. Não dá mais tempo de orar por arrependimento. O juízo chegou. É exatamente isso que está acontecendo. Veja que
Basicamente é o seguinte, se Deus... Isso não é literal, gente, é simbólico. Se Deus recolhe as orações nesse incensário, uma vez que o incensário foi enchido de fogo e tacado na terra, isso aqui é igualzinho às 10 virgens. Senhor, abre a porta! Não dá mais tempo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando soar a trombeta, não, dá tempo de se arrepender. Quando soar a trombeta, não dará mais tempo de oração de arrependimento. Quem arrependeu, arrependeu. Quem não arrependeu, vai queimar no inferno. É exatamente isso. Então, buscar ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Porque vai quebrar o incensário, não vai dar mais para orar. Vai orar e a porta vai estar trancada. Gente, ficou claro? Então, ora que dá tempo aí, né? Eita glória, vai, passa aí, filho, deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá. Silêncio. Suspense da narrativa. Eu fico pensando nisso aqui, a gente tinha que fazer um podcast narrando isso, né? O que será que virá agora, depois de tudo que já vimos, com o 7º selo? A ira de Deus é tão severa que até os seres celestiais se calam. Quem não adorou enquanto podia, agora, quem não adorou, meu irmão? 7 anjos irão tocar 7 trombetas. Cada trombeta tocada é um novo juízo de Deus que leva à volta de Jesus. Se em Jericó, ao tocar 7 vezes das trombetas, as muralhas ruíram, aqui, após a 7ª trombeta, é a criação que vai cair. Então, em Jericó, tocou-se 7 vezes, caiu o quê? Muralhas. Aqui, sabe o que cai? A criação. Haverá um agravamento e ampliação progressiva do julgamento. Lembremos que com os 4 cavaleiros que antecedem os 7 selos, temos a destruição de 1/4 da terra, 25%. Agora nas trombetas será de 1/3, 33%. Assim como no templo de Jerusalém, o incenso é oferecido a Deus. Esse representa as orações de todos os seus santos. Ou seja, sim, e aí saibam disso, né? Nenhuma oração feita no nome de Jesus é perdida. Repare que no texto ele fala que todas as orações chegaram. Então, meu irmão, minha irmã, se por um lado, quando tocar a primeira trombeta, não vai dar mais tempo de orar, até lá, saiba que toda oração que você faz não é perdida. Não estou dizendo que Deus vai responder como quer. E até porque você sabe, por exemplo, marido e mulher brigados, a oração não chega a Deus. Existem outras questões. Mas a oração feita no nome de Jesus não é desperdiçada. Creia que a oração feita no nome de Jesus não é desperdiçada. Aqui mostra isso, tá? Por isso que muito pode a oração do justo, né? Por isso. Vemos aqui também a justiça de Deus para com os seus mártires. Porque no capítulo 6 ele fala sobre a oração dos mártires, né? Então, uma vez mais, também isso reforça que Deus não se esquece daqueles que sofrem por causa do seu reino. Não se esqueça disso. Que existe uma frase que a gente fala em missão, que é qual? O sangue dos mártires não será esquecido. O sangue dos mártires não será esquecido por Deus. Assim como o sangue de Abel clamou da terra contra Caim, o sangue de todos aqueles que sofreram e sofrem por Jesus, o Senhor não se esquecerá deles. Tá, meus irmãos? Pode passar, por favor. Com tudo isso, assim como a parábola das 10 virgens nos ensina, o tempo do clamor e oração acabou. Meus irmãos, é por isso que Jesus fala novamente. Isso aqui é muito grave e muito sério. Porque Jesus fala, buscai ao Senhor enquanto dá tempo. E aí, às vezes, parece assim, mas como assim enquanto dá tempo? Porque quando começarem as trombetas, você pode até orar, só que não haverá mais resposta. Por quê? Porque o julgamento começou. É exatamente isso. O incensário é atirado na terra. O soar das trombetas começou. O noivo vem aí. É chegado o fim. E aí, veja, então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Vai tocar. Vai começar o final de tudo. Estamos até aqui, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pode passar, por favor. Pode passar. Que isso. Vamos lá. As trombetas, alguns entendem, só fazer um comentário, que as trombetas, algumas das trombetas simbolizam algumas das pragas do Egito. Isso não é muito claro, porque não fala de todas as pragas, mas alguns veem algumas semelhanças. Isso não é importante, mas eu vou comentar mesmo assim. Então vamos lá. O primeiro anjo tocou a trombeta, estamos na primeira trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue.
e foram atiradas à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Meus irmãos, entenda, 1/3 da terra vai ser queimada. 1/3. Foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Ou seja, começou a destruir a criação. Vamos lá. Se Deus vai fazer novos céus e novas terras, Deus está começando o quê? A reforma. Sabe como tu demora uma casa para reformar? Deus está começando a reformar o mundo. A criação como um todo. Se prepare. Pode passar, por favor. Muitos autores associam as 7 trombetas com as 10 pragas. E aí é interessante que se realmente existe uma correspondência entre as pragas e as trombetas, se as pragas antecederam o êxodo, isto é, a saída do povo da escravidão do Egito, as trombetas representam um novo êxodo. Qual é? A nossa saída da escravidão desse mundo para o lar celestial. É muito bonito, muito poético. Não sei se a gente pode cravar essa associação. Foram 10 pragas, aqui são 7 trombetas, mas é bonito. Não posso afirmar que está a relação, mas é bonito. Nesse sentido, estaríamos vendo o êxodo da peregrinação dos eleitos nessa terra. Estamos vendo a libertação final da nossa condição pecadora amaldiçoada para a condição de liberdade total nas moradas celestiais, onde não haverá mais possibilidade de pecado. Aqui seria relativo à 7ª praga, a chuva de granizo. Então, essa primeira trombeta lembra um pouco a chuva de granizo lá no Egito. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, né? Pode passar, por favor. Tá tudo bem aí na transmissão? Resolveu? Então, tá bom. Tá caminhando, né? É isso aí. Mas tá transmitindo, né? Tá. Amém. A segunda trombeta. Veja como vai piorar. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. O que é isso? O que é uma grande montanha em chamas foi atirada ao mar? Provavelmente que é o quê? Um vulcão. Provavelmente o que João estava vendo o quê? Era uma absurda erupção vulcânica. Lembra do Vesúvio? Explodindo, destruindo Pompeia? Então, meus irmãos, agora, se isso aqui for um vulcão, pensa, parênteses, vocês sabiam, momento em NVE de Deus é cultura geral, vocês sabiam que em Nova Iguaçu existe um vulcão? Vocês sabiam disso? Sabia? Todo mundo sabia disso, dessa informação? Então, eu fico pensando, caramba, se esse vulcão decidir acordar, já era misericórdia, né? É isso aí. Aí eu fico pensando assim, olha só, eu tenho uns pensamentos muito loucos, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, mas vamos lá. Eu fico pensando, tá lá o traficante dando um tiro pro alto, falando, olha como eu sou brabo. Aí ele dá um tiro pro alto, bum! Fala, e caramba, esse fuzil tá estranho. Quando ele olha pro lado, não era o fuzil que explodiu, era o quê? O vulcão de Nova Iguaçu explodindo fogo para todo quanto é lado. Tem nada a ver com a Bíblia, mas eu fico pensando nessas coisas em casa. É coisa que acontece quando eu estou preparando a mensagem. Pois bem, voltando para cá. Então, provavelmente, isso aqui é um vulcão que vai destruir metade do mar. Olha só. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Se for um vulcão, a lava desceu para o mar e matou tudo. Tudo não, né? 1/3. E morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Aí eu faço um comentário. Vai achando que tu vai conseguir fugir igual Jonas. Vou pegar um barco e vou para longe. O fogo saiu queimando a embarcação também, tá? Então, ou é melhor você queimar logo as tuas embarcações, igual a gente canta, né? E eu queimei meus barcos no cais, ou vai esperar Jesus queimar mesmo. Porque quando Jesus queimar, vai queimar e já é. Mas tudo bem, pode passar. Montanha em chamas. Parece que João está vendo uma erupção vulcânica. As águas transformadas em sangue seria relativo, obviamente, à primeira praga, né? O rio Nilo. As embarcações foram destruídas. Vai tentando dar uma de Jonas e fugir da presença de Deus. Isso aí. Pode passar. A terceira trombeta. O terceiro anjo trocou a trombeta. E uma grande estrela, queimando com uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. Provavelmente foi, né, um cometa, um meteoro caindo, né? E aí, tipo destruição de dinossauros, né? Se foi isso mesmo, vai detonar tudo. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas e porque se tornaram amargas. Absinto é a bebida com maior teor alcoólico que existe, né? Classicamente, o absinto ele tem 40% de álcool, mas já existem absintos hoje que chegam a 90% de álcool.
Sabe o que significa? É fácil. Tu pega um copo de 100 ml e bota 90 ml de álcool, filho, e toma esse troço. Não faça isso, né? Então, mas é basicamente isso, tá? Aqui tem várias coisas. Primeiro, momento Cadu, olha isso. Alguns autores, sabe quem fala isso? O Dr. Shedd. Que talvez isso aqui, ó, as águas que se transformaram em absinto seria, sabe o quê? Radiação. Existem pessoas que pensam que isso aqui pode ser radiação. E aí, se isso aqui for radiação, será que essa explosão aqui não é uma estrela, mas é o quê? Uma explosão nuclear? Aí, gente, já é muita teoria da conspiração, que aí você começa a falar assim, a Rússia está querendo aumentar armamento nuclear com a Coreia do Norte, está acabando tudo. Eu não acho que seja bem isso, tá? Mas, né, eu fico pensando, João vendo uma explosão nuclear há 2000 anos atrás, como é que ele chamaria isso, né? Eu não sei se é radiação, não tem nada aqui que fala de radiação, tá? Mas sabe como é que é, né? Como foi o Dr. Shedd que comentou isso? Quem sou eu perto do Dr. Shedd? Mas fica com essa ideia na cabeça, vai que é uma explosão nuclear, né? Mas fica muito Godzilla isso, não fica muito Godzilla esse negócio de explosão nuclear na água? O pessoal que viu Godzilla, mas tudo bem, não vem ao caso. O que realmente importa é o seguinte, a questão das águas amargas, isso aqui representa sofrimento. A gente tem que lembrar por que tinham ervas amargas na Páscoa. Porque as ervas amargas representavam o quê? O amargo da escravidão. Então, quando ele fala aqui, aí sim, o simbolismo das águas amargas, qual é? É o sofrimento. O sofrimento que isso vai desencadear. E se no deserto Deus pegou a água amarga e transformou em doce, aqui está acontecendo o contrário. É a destruição da criação, tá, meus irmãos? Então, na prática, para além de explosão nuclear e Godzilla, o que isso aqui representa? Que vai ficar tudo amargo. Amargo. O juízo de Deus é amargo, não será doce. Tá? Não será. Doce é poder adorar a Deus e se arrepender, meus irmãos. Isso é doce. Mas quando começar a soar as trombetas, a doçura do mundo acabará. E só vai ser amargo. Amargo. Pode passar, por favor. Absinto, aquilo que eu falei, né? Teor alcoólico de 40%, já existe de 90%, tá? Aquilo que eu falei, questão da radiação. Seu amargor simboliza o sofrimento e a dor, como as ervas amargas na Páscoa. Ou seja, grande será a tribulação e angústia, tá? Pode passar, por favor. E aí, finalmente, a gente vai terminar aqui, tá? A quarta trombeta. Que a gente vai terminar o capítulo 8. Então, a gente terminou o capítulo 8, tá? Semana que vem, se Jesus não nos chamar e não começarem as trombetas, a gente está aqui, né? Semana que vem. Porque se Jesus me chamar, não vou estar aqui, não vou dizer que eu vou estar triste, né? Porque se ele me chamar, né, lá vai ser melhor. Se começarem as trombetas, aí a gente vai estar vivendo isso aqui, né? Aí vai ser complicado. Mas tudo bem. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Veja que a criação toda está sendo destruída. Da luz e das estrelas. Para que a terça parte deles escurecesse. E uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Passa, por favor, depois eu comento o último versículo. A escuridão lembra a nona praga. Repare como as quatro primeiras trombetas destroem a criação, mas ainda não tocaram nos seres humanos propriamente dito, né? Temos aqui basicamente a reversão dos 6 primeiros dias da criação. Lembre que nos 6 primeiros dias houve terra, água, separação da terra, separação entre as águas doce e salgada, criação de céu, estrelas, criaturas, tudo isso está sendo destruído. Então veja, é como se até aqui Deus destruiu os 5 primeiros dias, porque o 6º dia é a criação do homem, né? E aí, olha como é que vai terminar esse capítulo. Volta, por favor. Ele termina assim. Depois eu falo aqui da questão da águia. Meus irmãos, olha o que vai ser dito. Ai, 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 ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. O que está acontecendo aqui é o seguinte. O lamento é em qual sentido? Ai do que ainda vai vir. É tipo assim, se com 4 já foi isso tudo, meu Deus, o que virá agora nas últimas 3? Esse é o lamento. Esse é o ai. Vocês sabem que na literatura profética, muitas das vezes o profeta começava uma condenação com ai, né? Ai de Israel, ai de Tiro, ai do rei de não sei das quantas. Aqui são 3 ais. Por que 3? Um para cada trombeta, que ainda falta.
Ai do que vai acontecer ainda, tá? E aqui, por que ele fala assim? Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia com voz forte. Aí começa, né? Não, porque a águia... Meus irmãos, é muito fácil entender isso aqui. Primeiro, óbvio, porque a águia voa muito alto, consegue ver muita coisa. Mas sabe o que significa? Não é que a águia represente o Império Romano, ou seja lá o que for. É fácil entender. Sabe o que é isso? É simples. Pensa que você é um coelho, está lá feliz, comendo a sua cenoura. Do nada, você ouve o pio de uma águia. A águia está 1 quilômetro lá em cima. Você não consegue enxergar. Mas você sabe o que aconteceu. O teu predador está vindo. É isso aqui. Está ouvindo a trombeta. Tu não sabe de onde vai vir, não sabe o que vai acontecer. Mas o juízo está chegando e vai pegar. Se tem alguma chance do coelho fugir da águia, aqui, meu irmão, minha irmã, não tem. É exatamente isso, tá? Então não fique achando que a águia representa seja lá o que for. Pode passar, por favor. Esse capítulo termina com mais um suspense. O que pode vir ainda de mais terrível? A resposta é a continuidade das 3 últimas trombetas que atingiram o homem. E aquilo que eu expliquei da águia. Esse é o último slide? Meus irmãos, então, o que a gente entende disso tudo? Bem, se a gente terminou o capítulo 8 falando que todos os justos serão salvos, justo porque foram justificados por Jesus, né? Ninguém é justo por si mesmo. Agora, existe um alerta. Qual é? Que isso? É maluco, né? Só dá maluco nessa igreja, né? É isso aí, vai brincando. É só porque tua mãe não tá aqui, né? É só porque tua mãe não tá aqui, né? Isso aí. Vocês ficaram com medo, né? Ficaram com medo. Pessoal da internet que teve um engraçadinho aqui que soltou uma trombeta, tá? Mas só isso, queria ver se fosse o bicho. O que acontecia? Aí tu ia já sentir a trombeta. Mas, pois bem, então, se o capítulo 7 termina falando que nenhum dos justos se perderão, nenhum dos filhos de Deus, o capítulo 8 ele traz um grande alerta. Qual é? Ai daqueles que não se arrependeram, meus irmãos. Perseverem no Senhor. Porque se nós não perseverarmos no Senhor, essa destruição nos alcançará. O Senhor, ele é fiel e justo para nos preservar, aqueles que sobreviveram à grande tribulação. O Senhor quer nos preservar. Só que lembre-se, o arrependimento, o Espírito Santo já veio. Agora cabe a nós. Então, meus irmãos, entenda, o Apocalipse, ele sempre tem essas duas visões. É uma visão de esperança. Em que sentido? Que Jesus vai voltar para nos buscar, mas também é uma visão de quê? De alerta. Ainda dá tempo de se arrepender, mas vai chegar um momento que não haverá mais tempo, que não vai adiantar orar, que não vai adiantar tentar se arrepender, que a porta vai ser fechada e só vai restar o fogo do inferno. Então, meus irmãos, que primeiro momento, clamemos por misericórdia e nos arrependamos, crendo que o Senhor é fiel e que através do sangue de sacrifício de Cristo, porque foi aspergido pelo sangue do Cordeiro, nós seremos salvos. Agora, é um alerta esperançoso. Um alerta esperançoso. Por que um alerta esperançoso? Esperança da salvação. Alerta do persevere. E principalmente para quem ainda não conhece Cristo. E aí, claro, um comentário final qual é? Isso demonstra que nós temos que pregar Jesus, né? Porque é isso que vai acontecer com quem está lá fora. Isso que vai acontecer com quem está lá fora. Tranquilo, gente? Feche seus olhos, então a gente tem 3 minutinhos finais. Fale com o Senhor agora. Clame por misericórdia. Acho que essa é a melhor oração que a gente pode fazer nesse momento. Senhor, nós queremos, diante da Tua Palavra, e daquilo que a Tua Palavra nos mostra, nos arrependermos. E clamarmos por perdão a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que possamos ouvir no último dia, venham bendito meu Pai. Que possamos ser Teus servos aprovados. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que nós nos desviamos do Teu caminho. Todas as vezes que nós sujamos as nossas roupas na sujeira do pecado, Senhor. Que nessa noite, uma vez mais, possamos ser lavados pelo sangue de Cristo. E nos apresentarmos com as nossas roupas purificadas, brancas diante de Ti. Deus, tem misericórdia de nós. Lave nossas almas, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós precisamos de Ti. E como diz o Teu salmista, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e como nós começamos esse culto, Senhor, se não fossem as Tuas misericórdias, no inferno nós já estaríamos. Mas é pelas Tuas misericórdias que nós pregamos e que nós nos reunimos aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. E tem misericórdia também, Senhor, do perdido, daquele nosso amigo familiar, ou daquele desconhecido que passa agora aí fora e ainda não se entregou totalmente a Ti, Deus.
que o teu amor possa alcançá-los, que o teu Espírito Santo possa convencê-los, Deus, e que eles prontamente possam se voltar para o teu reino e te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Deus, tem misericórdia de nós, da tua igreja, de todo esse mundo, Deus, de cada alma que necessita de ti, como nós também. Tem misericórdia do Espírito de oração, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais um culto, e que se for da tua vontade, sexta-feira possamos voltar para entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a tua igreja, Deus. Muito obrigado, porque não fomos nós que nos chamamos, foi o Senhor que nos chamou e nos escolheu para estarmos aqui nessa noite, online e presencial. Glorificado seja o teu nome, essa é a nossa oração. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai e as doces consolações de Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua família, hoje para sempre. Todos digam, Deus abençoe, está encerrado esse culto, até sexta-feira, se Deus quiser. Vou mandar esses slides aí em PDF para vocês.